Na semana que passou, nós terminamos a questão que fala sobre as relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, as chamadas metades eternas. Para reavivar a nossa memória, a última questão foi a 303. Kardec quer saber, é uma questão que se desdobra em duas, não é? Os espíritos que não são simpáticos hoje poderão se tornar simpáticos mais tarde? E isso nós vimos já há 2 semanas atrás, que a resposta é sim, não é? Todos os espíritos serão simpáticos uns aos outros. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. E aí fica aquela conversa que os que estão fazendo isso, e se no outro ambiente, num nível mais elevado, aquele espírito não acelerar o passo, será fácil, mais rápido, que nós cheguemos aonde ele se encontra. Agora vem a segunda parte da questão 303, que nós também vimos na semana passada. 2 espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Poderão deixar de ter simpatia um pelo outro? Nós já aprendemos que a simpatia é o quê? É o quê? É comungar de interesses idênticos, não é? É estar, não é serem elevados. Existe simpatia entre seres atrasados, gostam das mesmas coisas, têm interesses comuns. Então Kardec, aqui na segunda parte da pergunta, indaga: 2 espíritos que são simpáticos poderão deixar de sê-lo? Podem ou não? Podem, perfeitamente. E isto se dará em que circunstância? Se um evoluir e o outro ficar parado. Não vai haver mais interesse comum. Aliás, isso acontece não só com o espírito. Nós comentamos já semana passada que as pessoas que estão na Terra e que começam a ter uma outra visão da vida, uma outra visão de mundo, se dedicam a essa mudança, e esta mudança altera as suas rotinas, certamente vai precisar trocar de amigos, se não por sua própria vontade, pela vontade dos amigos, que não vão mais querer aquela pessoa que agora ficou quadrada, careta, chata, no mesmo círculo. Já entre nós, é comum que quando um progrida e o outro não exista mais uma zona de interesses comuns, que seria chamada zonas da simpatia, para manter aqueles 2 indivíduos vinculados. Não quer dizer que eles passaram a se odiar. Não quer dizer que eles passaram a ter um sentimento ruim um pelo outro. Sobretudo aquele que melhorou em relação àquele que não está melhorando. Mas quer dizer que não há mais o elan, o laço, a ligação que antes era comum. Você tem um grupo de amigos que adora tomar uma cerveja, beber no fim de semana. E você achou que já não é mais uma coisa boa tomar esse tipo de substância. E então você, com o esforço natural de quem tem que se enfrentar, decide não beber mais bebidas alcoólicas. Na primeira reunião que você for desses mesmos amigos, você não é outra pessoa, você é a mesma. Você não ficou nem mais bonito, nem mais feio, nem mais rico, nem mais pobre. Você apenas parou de tomar algo que todos tomam. Na primeira reunião em que você vai estar agora na condição de alguém que não bebe nada, os amigos vão estranhar a sua atitude.
vão te ironizar de alguma forma, vão pressionar você para você beber um pouquinho só. Vão perguntar se você virou crente. Porque é do conceito comum que essas pessoas que vivem nas religiões evangélicas se mantenham dentro de padrões estritos, no rigor de não tomar álcool, de não fumar, coisas assim, pelo menos em tese. Se você resistir a esta pressão, os seus amigos vão começar a achar estranho que entre eles todos, amantes do copo, você esteja com uma virtude a mais do que a deles. E então vão começar a achar que você, o cara era legal, mas agora está ficando meio careta. A gente fica alegre, porque o cara que bebe, né, depois de uns tragos, começa a ficar soltão, né, ficar alegrão, começa a falar um monte de bobagem, começa a fazer um monte de bobagem, e a pessoa que agora não bebe mais, se mantém no controle de si mesma. E não há nada mais perigoso para um bando de bêbados do que um sóbrio. Não há nada mais perigoso. Porque quando todos estão bêbados, são todos iguais e ninguém pode falar do outro. Mas quando tem um que não bebe, ele vai ver a gente aqui, botando os bofes para fora, e vai achar que ele é melhor do que a gente. Então é natural que, se você quiser continuar a manter uma amizade por afeto sincero com aqueles amigos que você não está discriminando porque não escolheram o que você escolheu, não está achando que você é melhor só porque você não bebe mais e eles bebem. Você gosta da companhia deles como eles são. Se você não se cansar de não ter um assunto um pouco melhor do que aqueles que uma roda de bêbado costuma levar à discussão, certamente os seus amigos vão acabar se cansando de você e não vão te chamar mais para fazer parte desses grupos. Por causa exatamente de não estar mais no mesmo patamar de vibração, de sintonia, de simpatia, de interesses comuns. Isto acontece entre os encarnados e acontece também entre os espíritos. Nós estaremos, depois de perdermos o corpo físico, rodeados dos espíritos com quem nos afinizamos. E eles estarão conosco, não porque são maus, mas porque gostam das mesmas coisas que a gente. Por isso, a resposta dos espíritos é esta, que nós já vimos na semana passada. 2 espíritos simpáticos poderão deixar de ser simpáticos um ao outro? Certo, sim, se um deles é preguiçoso. A teoria das metades eternas, aquela que diz que nós fomos criados e alguém foi criado também para nos preencher. Hoje é o dia das metades eternas, né? É o dia ai meu Deus, dia dos namorados. Tem tanta gente querendo encontrar, né, uma outra parte para completar, para tampar a sua panela. Então, essa teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de 2 espíritos simpáticos. Vejam só, os espíritos estão explicando, e Kardec também, que essa noção de metade que romanticamente a gente costuma ouvir ou falar, é uma figura. É uma figura que pode ser atribuída a 2 espíritos que têm afinidades, que são simpáticos. É uma expressão que às vezes, usada mesmo na linguagem vulgar, e que se faz necessário não se prender à letra do que ela está querendo dizer. Os espíritos, alguns espíritos, como o próprio Kardec realça nas perguntas anteriores, utilizavam estas denominações na sua época, mas estes que falavam deste modo, certamente não eram espíritos com uma elevação maior, eram espíritos de um nível menos elevado. A esfera de suas ideias
é necessariamente limitada. E eles expressam seus pensamentos pelos termos de que se serviram durante a vida corporal. Por isso que, às vezes, no tempo de Kardec, algumas comunicações falavam em metades eternas. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, deverão um dia, fatalmente, reunirem-se na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Não queremos acabar com a fantasia do romantismo do Dia dos Namorados. Mas este amor que as pessoas sentem e que é muito bonito, ele está realizando um importante papel na aproximação de seres que, com o passar do tempo, perceberão que não são mais do que irmãos um do outro. E nós seremos irmãos na condição fraterna que o entendimento da divindade comum do Pai de todos nós nos concede, como filhos, como filhas, como pai, como mãe, como esposo, como esposa. Estas são terminologias que a nossa convenção social atribui aos relacionamentos que emergem das relações físicas. E que, por força da proximidade, faz com que as pessoas tenham, que nutram, que desenvolvam um afeto específico, especial, mais profundo em relação a um, do que em relação ao filho do vizinho. No entanto, considerando que as leis do universo valem para todos igualmente, e que não há privilégio na ordem cósmica, em que Deus coloca um filho que ele gosta mais e outro que ele não liga, somos, antes de tudo, na ordem do universo, irmãos. Não somos donos, não somos proprietários, não somos propriedade, somos irmãos mais velhos naquela experiência na vida. Se porventura você é pai ou mãe, somos irmãos mais novos, se porventura você é filho. Somos irmãos, se porventura você tem ao seu lado aqueles que foram oriundos da mesma união. Mas não só porque tem o mesmo sangue ou tem o mesmo nome, mas porque acima disso somos todos filhos do mesmo Pai. Entendida esta noção, é que nós estaremos compreendendo que não se trata de uma criação pela metade. E então, na outra parte da fábrica, o outro departamento cria a outra metade. E aí, sabe aquelas piscinas de bolinha? Você sabe piscina de bolinha dessas salões de festa de criança? Então, aí eles jogam uma metade na piscina e a outra metade do outro lado da piscina de bolinha. E aí você fica rolando, e as bolinhas até você conseguir encontrar a outra metade e grudar com ela. Esse é um sentido precário do entendimento do que somos como seres completos, autônomos. Ah, mas eu gosto tanto da minha esposa, eu gosto tanto do meu marido, que eu já decidi que eu quero voltar com ele ou com ela para sempre. Olha, caiu com o papel aqui, ó. Você lembra quando você era criança no pré-primário? Lembra, não lembra? Que aquela professora era a melhor do mundo. A sua tia, ela era quase sua mãe. E aliás, hoje tem tia que é mais do que mãe, porque hoje as mães não estão nem aí com os filhos. Se não é o carinho de uma professora generosa, essa criança não vai ter carinho de ninguém. Em muitas casas, você achava que aquela era a melhor professora do mundo. Eu me recordo que eu gostava muito dessa professora do pré-primário. Aí você vai para o primeiro ano,
E você já aguenta que aquela professora não vai ser a sua professora do primeiro ano, mas entra uma outra que geralmente te dá todas as matérias, que são muitas, 3. No pré-primário era bagunça de matérias em uma única confusão. Você fazia de tudo, a mesma professora rolava com você na grama, fazia você escrever o seu nome direito, mandava você para a lousa, punha carimbo para você, fazia o desenho das letras no caderno. Agora não, agora você tem uma outra professora com uma outra postura e você tem 3 matérias. Português, matemática e ciências. Nossa, meu Deus, 3 matérias. Ainda bem que a tia Aí você gosta daquela tia que ela te dá as 3 matérias. O segundo ano continua a tia, porque, então ela vai ser sua professora para o resto da vida. Eu me lembro quando eu entrei no 3º ano da escola, que aí eu tinha 5 professoras. Eu quase fui na diretoria. Eu quero aquela professora do ano passado, que é aquela que eu gostava, que ela já era minha professora. Eu gostava dela, do jeito dela. Por quê? Porque agora você está sendo preparado para ter um aprofundamento em cada uma das áreas que agora começam a se espalhar, a se abrir como um leque de cultura. E para que isso seja feito de uma forma melhor, é bom que seja cada um destes caminhos ministrado por um professor específico. Mas, se você for perguntar para o aluno do pré-primário quem ele quer que dê aula para ele na faculdade, vai ser a tia do primário que pegava você para o lanche, levava lá fora, levava para dentro. Você vai ainda lá na dificuldade ter aula com ela, porque a gente vai se afeiçoando. Hoje, uma vez que você cresce, a maior parte não se lembra nem do nome da professora do primário. Geralmente não se esquece dela, mas não lembra se chamava Felisbina, Josefina, alguma coisa com Ina. Algumas pessoas dão tanta importância a essa fase que guardam os cadernos do primário, a mãe, não é? Guardam aquele caderno cheio de garrancho. E então, estas são emoções que estão construindo você. Mas, você achar que considerando a Terra como o pré-primário da evolução do espírito, vai ser aqui que você vai arrumar, vai se enganchar com uma lambisgoia ou com um lambisgoio para o resto da vida. Não faça essa bobagem. Nem inspirado pelo Dia dos Namorados. Desfrute, amadureça, cresça, tenha vontade de ser uma pessoa boa, de fazer o outro feliz, a outra feliz. Mas saiba que, terminada essa jornada, nós estaremos do lado de lá como irmãos. Estaremos nos reencontrando como pessoas que aprenderam a se gostar porque viveram mais próximos uns dos outros e que poderemos voltar em outras ocasiões de novo reunidos numa família, como parentes próximos, até como marido e mulher, mas não vai ser para sempre. Agora, se você de verdade quer se livrar do cara, sabe, você errei, achei a metade da bolinha na piscina de bolinha, mas era a metade errada, mas agora vou ter que roer essa corda até o fim. Se você quer de verdade se livrar do enrosco, seja do inconveniente masculino ou da inconveniente feminina, faça uma coisa, que é a única garantia de que você realmente vai se ver livre dele ou dela. Goste dele. Goste dela. Desenvolva um afeto sincero, apesar dos defeitos. Compreenda, devote-se. Porque enquanto você está naquele negócio, eu vou aguentar esse cara, porque eu nunca mais quero voltar como esposa dele, em nenhum outro lugar do universo. Você vai renascer como esposa dele. E como marido, a mesma coisa. Porque na nossa necessidade de afinização,
Isso demonstra que em nós o orgulho, o egoísmo, a indiferença são grandes o suficiente para nós não criarmos pontes, para nós não cedermos. Por isso que nos conflitamos. Por isso que temos essa aversão. E quando você diz, vou aguentar esse infeliz para nunca mais nascer como mulher dele, pode esquecer. Vai nascer na próxima, vai nascer na outra, até que você diga, ai Jesus, obrigado, porque eu pude amar aquele bandido, salafrário, sem vergonha, agora eu quero ficar com ele. Aí Deus fala, poxa vida, você aprendeu. Que bom. Só que ele não te merece. Então agora você vai ter a oportunidade de ficar com uma pessoa melhor. E ele vai casar com o porco-espinho, que é quem ele precisa. Essa é a lógica da evolução do espírito. Quando nós não precisamos mais daquela lição, por já termos aprendido tudo o que ela nos ensina, nós somos, pela ordem do universo, retirados daquele problema, porque não precisamos mais aprender nada ali. Não há o que aprender mais ali. Mas enquanto estamos rosnando, raspando, rasgando a corrente, nos esfolando, nós ainda não aprendemos. Precisamos ainda daquela lição. Até que nós nos afinizemos. Isso explica por que nós temos filhos problemáticos. Por que temos crianças em nossa família, que por mais que você faça o melhor, essas crianças se tornam jovens rebeldes, se tornam adultos insatisfeitos, infelizes, e que às vezes odeiam você que não fez outra coisa a não ser amá-lo. Este é um processo que vem não só desta vida, mas vem resgatando as coisas de ontem, que agora você tem que administrar. Nada mais justo que aqueles que fizeram o mal para os que estavam à sua volta, agora sejam os responsáveis por reerguer aqueles que eles empurraram na descida. Ah, você vai dar um golpe, né? Vou. Quero ver ele se esborrachar lá embaixo. Então, você empurra o cara na descida. Ele vai lá embaixo e se estatela. Quem é que você acha que vai ter que ir lá buscá-lo e trazê-lo para cima? Não vai ser o SAMU, nem o corpo de bombeiro. Vai ser você mesmo. Essa é a responsabilidade diante da vida. Nós temos liberdade para fazer o que a gente deseja, mas temos que responder por isso. É por esse motivo que não é bom a gente já agora, numa situação afetivamente tão incipiente, já querermos bater martelo. Vai ser com este, vai ser com aquela. Vai estagiando. Vai fazendo de cada existência um estágio no qual você melhore, você aprenda, e ao mesmo tempo você ajude a outra parte. E quando você galgar outras dimensões, você compreenderá um amor que é totalmente diferente deste que na Terra parece ser o mais importante. Nós não estamos preparados ainda, como seres, animais, para entender um amor que seja aquele que nós temos pelos pais. A fim de você viver isto com o seu companheiro e a sua companheira. Esse amor que pais têm por filhos e filhos têm por pais é muito mais próximo de um amor pleno, indestrutível, do que aquele que homens têm por mulheres e mulheres têm por homens. Não que não seja bom, não que não seja verdadeiro. Mas você observa a experiência humana e vê. Você passa 10 anos, 15 anos, 20 anos com uma criatura e você não aguenta essa pessoa.
Aí você se separa e vai uma festa. Graças a Deus me livrei do enrosco. Nunca mais quer ver na frente. E passa o tempo, você não se ressente de nada. Você dá graças, eu não sei porque eu não larguei mais cedo. Mas você sai de casa, você para casar com esse enrosco, você deixou seu pai, sua mãe, você vai ter seus filhos, você vai envelhecer. E no dia que a sua mãe morrer, velhinha, você já avó, você vai sentir um nó na garganta. No dia que seu pai for sepultado, você se sentirá órfão. Mas no dia que a sua ex-mulher, o seu ex-marido morrer, você não vai nem no enterro. Não é mais nada seu. Então esta ligação, é claro que existem pais que não são bons, existem filhos que são ingratos, é claro que existem todas estas outras facetas, mas vamos falar desta faceta de um amor que você constrói desde quando suga o seio da sua mãe, desde quando recebe do seu pai o melhor que ele tem para te dar. Esta renúncia, em que dois morrem para que um viva, e é exatamente isso que significa você ser pai e mãe. Ela marca cada um de nós. E dizem os espíritos que não importa quantas vidas você tenha tido depois, quantos pais você tenha tido, quantos filhos você tenha gerado. Os pais que já foram seus pais vão te amar sempre do mesmo jeito. Todos eles. E os filhos que você um dia pôs no mundo, não importa em que vida, você nunca vai esquecê-los. Nesta vida você teve 2, você teve 3, você teve 1. Mas quando você volta para a vida verdadeira, você se recorda que já viveu N vidas. E que na vida anterior você teve 5. Onde estão os meus filhos? Eles serão seus filhos. Você terá por eles aquele amor. Daquela pessoa que na vida anterior era costureira, que criou os seus filhos, perdendo a sua vista para pôr a linha na agulha. E eles jogaram você no asilo. Não importa. Você vai amá-los. Por isso é muito bonito entender o mecanismo de um amor que não depende de você coabitar sexualmente. Mas será que nós estamos, neste tempo da nossa evolução, preparados para viver uma relação afetiva com alguém do sexo oposto que seja neste nível de amor? Porque nós estamos acostumados a identificar a sexualidade com a promiscuidade, não com a afetividade, com a emocionalidade das erupções vulcânicas da emoção e dos hormônios. E quanto menos você tiver um sentimento assim, maternal, mais você se sente completo. Num ambiente natural como é o nosso, no grau evolutivo em que estamos. Mas nós temos que nos preparar um dia para podermos guindar-nos a uma situação em que o amor não seja mais isto. Algumas pessoas, inclusive, detectam ou imaginam que a pessoa continua a amá-la ou continua a não amá-la pelo sexo. Ele não me procura mais, acho que ele não me ama. Deve ter arrumado outra. Tal é a identidade que nós detectamos na demonstração da sexualidade como sinônimo de amor.
quando necessariamente não são a mesma coisa. A sexualidade pode ser decorrente do amor, mas o amor não é decorrente da sexualidade. Então, se nós estamos nos preparando para evoluir, precisaremos evoluir também neste conceito mais amplo, que não é você encontrou a maricota e ela vai ser a sua esposa para o resto da vida. Isso é bonito em Shakespeare, em Romeu e Julieta e outros dramas do amor romântico, sempre fraudados pela tragédia. Mas na evolução do espírito, nós estamos nos preparando para nos amarmos plenamente. E então, tal seja esse amor sincero e real, que em uma determinada situação, você precisa renascer em um mundo. E segundo os planos de progresso, os compromissos que você precisa enfrentar, você terá que ter uma companhia, seja masculina ou feminina. E então você se dirige para aqueles que estão com você, dá a notícia: eu vou precisar renascer. Vou ter que desenvolver determinadas áreas da minha capacidade que ainda estão precariamente desenvolvidas. Mas eu preciso de uma companhia. Preciso de um companheiro ou de uma companheira? Quem gostaria de ir comigo? Eu já vivi com ela, já vivi com ela, já vivi com ela, já vivi com ele, já vivi com... Você vai perceber que você já viveu com todos que estão ali na afinização de uma vida sexual ou de uma vida familiar. Não é você, eu quero ir de novo com o Juquinha, porque só o Juquinha que me entende. Não. É você entender que, obviamente, vários podem desejar ir com você, voltar àquele nível evolutivo materializado, para juntos progredirem. Mas, eventualmente, dependendo das circunstâncias de evolução de cada um, pode ter aí uns 20 candidatos, e lá no mundo espiritual eles vão selecionar. Tudo bem, esse aqui dá, esse também dá, mas o melhor deles é este, que também precisa passar por experiências semelhantes à sua. Você está realmente disposto? Ou seja, é algo que não vai depender, super gênios ativar, sabe aquele negócio? Cadê o anel? Você tem o anel? Tenho! Então taca o anel no outro, aí é isso mesmo, agora vamos os dois nascer junto. Não é essa coisa, né, muito assim, chapadinha, muito assim, já manjada, que o mundo espiritual está explicando para nós. É alguma coisa mais profunda, de maturidade, muito mais digna da divindade, do que essas tolices que nós temos vivenciado, como aquele amor, a pessoa perde o fôlego, desmaia. Não é? Bem, isso tudo foi na semana passada, certo? Agora nós vamos começar a parte do Livro dos Espíritos que fala sobre a lembrança da existência corporal. Kardec pergunta na questão 304. O espírito se lembra da sua última ou da sua existência corporal? O espírito se lembra da sua existência corporal? Vocês acham que sim ou que não? Está todo mundo lendo agora, né? Mas tudo bem. Se você fechar o livro agora, você se lembra da resposta que você acabou de ler? Hein? Se lembra ou não? Não, né? É normal que a gente se recorde da nossa última existência, ou das existências que já tivemos? Sim ou não? Você lembra o que você comeu ontem no almoço? Você não lembra depois de ontem? Você não lembra o que você comeu hoje no almoço, Norlindo? Bom. Até ontem ela lembra, né? De antes de ontem para trás a coisa já fica complicando, né? Nós temos
durante a vida física, um período de memória que nos capacita a guardarmos coisas em relação à memória recente, em relação à memória tardia. Algumas pessoas sofrem de problemas em algum desses campos de memória. Então, são pessoas que guardam facilmente o que acabou de acontecer, mas se esquecem o que aconteceu no ano passado, daí para trás. Outras são o contrário. Lembram-se das coisas da infância, da adolescência, do começo da idade adulta e depois não sabem o que eles fizeram antes de chegar aqui. Né? Eles têm lapsos de memória nessas áreas diferenciadas da memória, a chamada memória remota, a memória próxima, memória recente. Agora, isto é um detalhe que mostra que nós temos um aparelho que arquiva e detecta e interpreta e faz com que a gente possa acessar. Alguém pergunta para você alguma coisa, você se lembra do nome daquela pessoa? Você fala assim, deixa eu pensar que eu acho que eu vou lembrar. Espera um pouquinho só. E você fica dando nó no neurônio, dando volta na cabeça. Judite, é isso mesmo. Passa meia hora. O que você foi fazer? Você foi lá, né? Abrir os arquivos, tirar as pastas, abanar a poeira, matar as traças. Onde será que eu vi isso? Até fazer todo o processo de adequação e você chegar naquilo que parece ser. Então você sabe que tem um armazém e você acessa esse armazém, ainda que naquele momento o armazém estivesse fechado naquela área. Está lá meio abandonado. Nós então temos um mecanismo que, na nossa ação diária, é uma ferramenta que faz você chegar nos arquivos. Mas os arquivos, eles são informação virtual. Eles estão virtualmente inseridos. Por isso é que nós aprendemos nos estudos modernos e nas explicações da doutrina espírita que uma coisa é o cérebro como instrumento fisiológico, como o hardware, e outra coisa é a mente. A mente é aquela responsável pelo arquivamento de todas as emoções e informações que o espírito vivencia. A mente. E quando esta mente está administrando um corpo desperto, o que acontece é que o corpo, usando o cérebro, processa essas informações. Vocês já se recordaram de sonhos, não é mesmo? Quase todas as pessoas que dormem têm um sonho e no dia seguinte, se você começar a trabalhar para se lembrar, você começa a resgatar. Mas olha que interessante. Não há um momento mais inerte do seu cérebro do que o momento do sono. Os ciclos cerebrais vão sendo reduzidos. E quando você está na faixa do sono e do sonho, você está com o ciclo cerebral reduzido a quase nada. Existem fases neste processo, níveis. Então, o estado alfa, o estado beta, o estado o teta e o delta. Os mais profundos são aqueles em que o cérebro não está quase funcionando. Mas como é que você está sonhando? Como é que você está vendo imagem, você está detectando situações, você está interagindo com criaturas, e quando você acorda, o cérebro estava dormindo, os neurônios estavam quase que parados. Você é capaz de trazer de algum lugar a informação, decodificá-la, e então organizando-a, você é capaz de contar o que você viveu
a experiência que teve. É interessante esse mecanismo, porque isso também demonstra que o arquivamento dessas informações não se dá na estrutura física do cérebro. Por isso, quando o Kardec pergunta, o espírito se lembra da sua última existência corporal? Alguns podem falar assim, não, mas ele não tem mais cérebro. Está lá, virou um defunto. O cérebro lembrava. Mas não é o cérebro que arquiva. São outros mecanismos que trabalham. O cérebro é a máquina que decodifica. Por isso, a gente encontra os espíritos nesta parte respondendo para a gente. O espírito se lembra da sua última existência ou da sua existência corporal? E a resposta é esta: sim. Quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que por vezes se ri apiedado de si próprio. Do mesmo modo que o homem, atingindo a idade da razão, ri dos excessos de sua adolescência e das puerilidades da sua infância. Nós, como espíritos, continuaremos a deter o acervo de informações que nós já adquirimos, que já foram arquivadas na mente, naquilo que é o nosso repositório principal, que depois em cada corpo que nós tivermos, vai sendo acrescentado por experiências diferentes, por novos conhecimentos. Alguma dúvida em relação a essa primeira questão, Carlos? André, a pergunta diz se o espírito se lembra da sua existência corporal, e a resposta diz que tendo vivido muitas vezes como homem. Em relação aos outros reinos que o espírito passou preliminarmente, é possível se lembrar? Nós vamos ver isto um pouco mais adiante. Nós vamos ver, talvez nessa mesma parte, talvez na página seguinte, Kardec faz essa mesma pergunta, Carlos, em relação a se nós podemos voltar a lembrar daquilo que fomos na poeira do tempo, né? As primeiras encarnações do princípio inteligente. E os espíritos... a pergunta 308, olha. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acaba de deixar? É a pergunta que Kardec faz. A resposta é: todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas do caminho que o viajante percorreu. Mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os em razão da influência que tem sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Tá? Então, essa é a resposta que Kardec dá na pergunta 308, um pouquinho adiante daquela que nós estamos. Pergunta 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa. Morreu, já está sabendo tudo. É assim? No velório ele já sabe que ele foi do exército de Napoleão, do exército de Alexandre Magno. Ou esta coisa vai se dando paulatinamente. O que a lógica nos indica? O quê? O quê? Suzy, está assim. O que ela indica? Então agora fala. Como é que é o negócio? Paulatinamente. Com a Paula? Não. Paulatinamente. Devagar. Devagar. Quem acha que é depressa, levanta a mão.
Quem acha que é devagar, levanta a mão. Isso. Nós temos uma situação muito interessante que o próprio Livro dos Espíritos apresenta. Quando o ser desencarna, o que acontece com o espírito? Quando o indivíduo perde o corpo físico, qual é a situação do espírito do lado de lá? Imediatamente. Perturbação. O que é espírito perturbado? É espírito que não bate bem da cabeça, assim, é um cara... Está confuso. Nós já estudamos isso nas questões anteriores. Se você voltar lá na perturbação espírita, questão 163, você vai ver que ao deixar o corpo, Kardec pergunta se a alma tem imediata consciência de si mesma. E a resposta dos espíritos é: consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Aí Kardec, na pergunta 164, continua indagando. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? A resposta também é clara: não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Nós estamos vendo aqui a questão da consciência de si mesmo. Você desencarnou, você já vai ter imediatamente a consciência de que você é você mesmo? Depende. Imediatamente não é a palavra que os espíritos utilizam. Quanto mais purificado você for, mais rápido será você ter consciência de que você é aquele cara, ou é aquela cara que viveu na Terra. Quanto menos você tiver purificado, mais você terá dificuldade de entender isso, mais tempo vai levar. Agora, a consciência é uma antessala dessa lembrança. Você não consegue ter uma lembrança do que você já foi em outra vida, se antes você não tem consciência de quem você é. É lógico isso. A etapa inicial para que você possa resgatar coisas mais profundas é você começar a identificar-se da sua superfície. Quem você é. Se o fenômeno da morte, naturalmente, não é como uma punição, hein? É natural isto. Isso vai acontecer com todos nós. Não importa que religião a gente tenha, não importa quanto de dinheiro você tenha dado para caridade, não importa. Isso vai acontecer com todos. O que define diferença é a purificação. Purificação é você despojar-se dos apegos materiais. Em afeto, em pensamento, em desejos. Quanto mais nós estivermos desapegados, mais purificados estaremos. Não é também uma questão de moralismo. Não, ele não tinha mais relação sexual com ninguém. Não é essa purificação do puritanismo. É uma drenagem daquilo que é denso, daquilo que é pesado e que está inserido no nosso contexto mental. Não é no contexto físico. A densidade que o espírito identifica depois que o corpo morre não está no corpo, está na mente.
que se reproduz, obviamente, para a relação do perispírito, pelos apegos. Então, quando Kardec pergunta, na 305, se essa lembrança da existência física se apresenta imediatamente, de maneira completa, depois da morte, não devemos ler isto sem nos esquecermos ou sem nos lembrarmos da questão 163 e 164, que diz para nós exatamente o estado do espírito depois que o corpo morre. Então, fazendo essa conjugação de princípios, é mais fácil nós entendermos, até mesmo intuitivamente, que entre lembrar-se de cara de tudo e ficar um tempo ali mascando chiclete, provavelmente a segunda hipótese é a mais adequada, não é? Em função de todos estarmos precisando primeiro acessar o que aconteceu conosco. Por que essas coisas estão desse jeito? Mas eu tenho que trabalhar. Eu falo com as pessoas, ninguém me escuta, ninguém responde. Será que ficou todo mundo surdo? Você leu o livro Senzala, de Salvador Gentili, no qual um fazendeiro, logo no primeiro capítulo, fazendo uma vistoria pela sua fazenda, tem uma síncope e cai do cavalo e morre debaixo dos mangueirais, debaixo das jaboticabeiras. E então você começa a perceber que o que ele conta, o capitão Souza, vai até o momento em que, levado para o leito da casa grande, ele quer falar, ele quer gritar, ele quer pedir ajuda, mas ninguém o escuta. Ele faz isso. Ele fica rouco no espírito. E ninguém toma nenhuma atitude. Ele grita que ele está vivo, que alguém precisa fazer alguma coisa para tirar ele desse sono, desse torpor. E ele fica vendo, porque ele está com os olhos abertos. Mas ele conta que aí chega um Zé Mané lá e que resolve fechar o olho dele. Tipo assim, né? Ai, tadinho, morreu. Puf. E ele quer gritar dizendo que ele não morreu, que ele está vivo. Só que ele agora não enxerga mais nada. Por quê? Porque ele acha que com o olho fechado ele não enxerga. E ele fica cego, sem ver. Nada. Leva um bom tempo depois, quando este que era um bom fazendeiro, um bom homem, é recolhido por espíritos amigos que vão tratar de explicar para ele que o corpo tinha morrido, até ele entender o que tinha acontecido. Passa um tempo nesta luta. Por quê? Porque espiritualmente a sua mente jamais tinha cogitado de que alguém ia falar, ia chegar para ele também o que chega para todo mundo, a hora de ir embora. Por isso eu já dei aqui algumas dicas para você fazer o teste quando for a sua vez. Você levanta da cama e tenta pôr o chinelo, o sapato, o que for. Se você conseguir, fique contente. Se você não conseguir, comece a se preocupar. Se tiver alguém dormindo ao seu lado, tente chamar a pessoa. Se a pessoa responder, fique meio contente. Porque ela também pode ter morrido. E ela está te ouvindo porque está no mesmo padrão que você. Mas se ela não te responder, ponha a barbinha de molho. Mas você ainda pode dizer, não, aquela tem um sono pesado. Essa bandida aí nem com o jogo do Corinthians ela acorda. Aí você faz o terceiro teste, vai até a maçaneta da porta. Tenta abrir a porta caso esteja fechado o quarto.
Mas e se o quarto estiver aberto? Procure alguma maçaneta da porta e tenta mexer nela. Raios. Se não mexer a maçaneta da porta, pode ser que algum dos filhos, algum dos brincalhões tenha grudado a maçaneta e você não está conseguindo girar a bandida. Mas você fique já somando um com o outro, já fique mais ou menos com a orelha em pé. Aí você faz o teste derradeiro. Vai ao banheiro e se olhe no espelho. Se enxergar alguma coisa, se não enxergar nada, morre de novo. De susto. Porque aí já foi. Então são fórmulas que a sua mente... A gente está falando isso de uma forma brincalhona, mas se você entender que nós todos vamos passar por processos assim, você vê, por exemplo, o relato do irmão X no livro Voltei, que ele escreveu através de Chico Xavier. Se você vai ao livro Voltei, você vê que Frederico Figner, que é o autor espiritual deste livro, com o pseudônimo de irmão X, conheceu, do irmão Jacó, conheceu a obra literária de André Luiz quando estava encarnado e teve acesso ao livro Obreiros da Vida Eterna, onde há um relato de 5 casos de desencarnação. Um destes casos é o caso do Dimas, que conta desde o processo do desligamento do espírito, do perispírito em relação ao corpo, até o momento do sepultamento. É um negócio assim, completo. Ele então, quando leu isso, estava encarnado. Ele era espírita. Ele conversava com os espíritos nas reuniões mediúnicas, sem ser médium vidente, mas ele tinha todo o pensamento, toda a mente já padronizada por conceitos que para ele eram claros. Então ele conta no livro Voltei, do irmão Jacó, que quando ele começou a sentir o processo do desligamento, ele sabia que estava desencarnando. Começou a sentir o pé esfriar. Então, se você já está com o pé frio aí, toma cuidado. Anda de meia. Ele conta isso. Quando eu comecei a sentir o meu pé esfriar e aquele frio subindo pelas minhas pernas, eu já sabia, porque eu havia lido o relato de André Luiz a respeito da desencarnação de Dimas. Eu sabia que eu estava num processo de desencarnação. E então, para ele, o processo da separação não foi traumático, porque ele tinha noções, sua mente já estava acostumada. Mas ainda assim ele passa por um período difícil, turbulento, logo que ele tem que cortar, que os espíritos amigos vão cortar a ligação do perispírito com o corpo físico. Mas pelo fato de a mente já estar melhor afeiçoada a essas realidades, não é tão complicado. Agora você imagina pessoas que nunca pensaram o que vai ser dele do lado de lá, que estão esperando chegar no paraíso, que estão esperando o cortejo dos anjos, ou que estão imaginando que vão dormir. Eles vão dormir. Vocês no livro Os Mensageiros vão encontrar André Luiz contando na casa transitória, na mansão, lá onde tem a Ismália e o marido dela, que administra, que é um departamento de Nosso Lar na região umbralina mediana, que há galpões onde estão espíritos em estado de animação suspensa, vamos dizer assim. Quilômetros de galpões, onde os espíritos que desencarnaram, imaginando que aquilo era o fim, ou que depois da vida física vem o descanso eterno, ou vem o repouso, eles projetam na sua mente, como que ordenam que a mente, ao detectar a morte, entre em um estado de animação suspensa. Eles são como múmias e ficam lá.
e os espíritos tentando ajudar aos poucos, para que eles possam ir retomando a consciência de si próprios. É a mente, portanto, que está nesse papel. Como você a programa antes, vai ser muito importante para que quando acontecer com você, você não seja pego de surpresa. E isto, na questão 304, 305, é muito importante. Por quê? É complicado você que não estava preparado para um evento desse tipo, e também para você que estava preparado para um evento desse tipo, aceitar que foi você que tirou o mico naquele dia. Que foi com você o negócio. Mas será que fui eu mesmo? Né? Eu já contei a história de um conhecido espírita, que quando era médium na Terra, ele tinha a faculdade da psicofonia, da psicografia, do desdobramento, desencarnou, foi recolhido por espíritos queridos num hospital, e depois que já estava um pouco mais forte, quando estava passeando pelo corredor, começa a ver Dr. Bezerra de Menezes vindo na direção dele. Ele sabia quem era Dr. Bezerra, tinha tido inúmeros contatos com o Dr. Bezerra através da mediunidade, e ele fala: Dr. Bezerra, eu fiquei médium vidente agora. Ele era espírito, ele era médium psicofônico, médium psicográfico, mas agora estava encantado que tinha ficado médium vidente. Aí o Dr. Bezerra chegou para ele e falou assim, muito carinhosamente: não, meu filho, não se preocupe não, é que você morreu mesmo. E quando o Dr. Bezerra falou para ele que ele tinha morrido, ele falou assim: você viu um susto tão grande que eu quase remorri. Quase remorri. E isso, mesmo a gente que tem este conhecimento, precisaremos nos administrar muito bem. É como aqueles machão, sabe? Eu sou machão, bombadão, musculoso. Aí você entra na internet, aí ele está sentado assim, né, com a namorada, num banco de balanço, e algum malandro desce assim pelo galho da árvore, uma coisa parecida com uma cobra. E aí o bombadão, machão, fala grosso, quando vê aquele negócio, sai pulando no colo da menina, sai por cima, aí solta a franga, porque não está tão vigilante assim, né? Para ser machão em todas as circunstâncias, né? Quando vê barata, vê rato, já sobe em cima da cadeira. Então são circunstâncias que, se a gente não se prepara, vai chegar na hora, nós vamos mostrar realmente como que a gente, não é, vai trabalhar essa questão. Por isso que a resposta dos espíritos na questão 305 é: a lembrança da existência corporal apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? Não. Ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa surgindo do nevoeiro, e à medida que fixa nisso a sua atenção. É preciso então passar esse nevoeiro, aquilo que a gente poderia chamar de perturbação, para que isto possa se dar de uma forma mais clara para o espírito. Então nós vamos parar nessa questão hoje, a questão 305, e na próxima semana vamos continuar na questão seguinte, a questão 306. Suzy faz a pergunta antes de nós passarmos para os nossos telespectadores. André, a gente já conversou aqui sobre quando o espírito se apresenta logo após a morte, às vezes vem com a roupa do velório. Sim. A gente sabe que a doação de órgãos é uma coisa maravilhosa, né? Como é que seria essa confusão logo após a doação dos órgãos? Bem, a questão da doação de órgãos, e nós também já trabalhamos esse tema aqui várias vezes, ela está diretamente vinculada à questão da mente. É muito bonito você ser doador de órgãos, politicamente correto, mas agora a gente pergunta, se você não doa nem sandália havaiana quebrada, porque um dia você acha que vai consertar, como vai ser na hora em que você, estando na iminência de ir para o lado de lá, vai enfrentar o fato de: eu doei meu coração, será que eu não vou precisar? Eu doei as córneas, e agora eu vou morrer, o que vai ser de mim? Então, se a mente não estiver antes do corpo,
acostumada, aceitando como uma coisa natural, desfazer-se, ela não vai se sentir bem fazendo isso. É o mesmo processo da questão da cremação. Se nós não aprendemos a nos desapegar de coisas, de camisa, de roupa, de sapato, como vamos nos desapegar de rim, pulmão, coração, córnea? Como vai ser isso? Portanto, o espírito que faz a doação de órgãos e que continua preso, ele sofre muito em relação àquilo que vai acontecer com o seu corpo. Pode, inclusive, passar por todo o trauma de se ver sendo retalhado e sentir, estão arrancando um pedaço de mim. Já imaginou ser obsessor de umas 6 pessoas ao mesmo tempo? Vai lá tomar conta do cara que está com o coração. Esse coração é meu, você tem que tomar cuidado. Aí no outro dia vai lá do cara com a vista. Para de olhar a perna do vizinho, que esse olho é meu, você tem que usar ele bem usado. O rim aqui, você tem que, para de beber a bebida alcoólica, que esse rim eu nunca fiz nada de ruim contra ele. O cara vai ficar obsedando, né? Se ele não entender que a coisa não é desse jeito. Há um sofrimento muito grande. Por isso que nós sempre dizemos assim para as pessoas: você quer ser doador de órgãos? Quero. Muito legal. Comece a doar em vida as coisas que você gosta. Abre o seu guarda-roupa, pega as roupas que você gosta, desfaça-se. Não todas, de repente, porque depois você vai ter que comprar tudo de novo. Mas, eu gosto tanto dessa calça. Puxa, eu vou me desfazer dela. Porque se eu não conseguir me desfazer de uma calça, como é que você pode se desfazer do coração? Que você vai achar que é seu. Como a calça. A gente briga, se você empresta uma roupa para uma pessoa e a pessoa mancha, quando ela vai te devolver, você fica com raiva da pessoa. Por que não comprou uma nova? Vai me devolver com a roupa desse jeito? É um pedaço de pano. Se nós não nos desapegamos numa postura mental de desapego, na hora da doação de órgãos efetivar-se, nós estaremos em maus lençóis. Não é apenas uma afirmação de uma convicção generosa. Nós vamos ter que sofrer isto. E para você não sofrer isto, a melhor forma é você já se desapegar antes deste procedimento, porque a sua mente se desvincula. E assim você não corre riscos, porque até os próprios espíritos que morrem normalmente, do lado de lá, ao se recuperarem, voltarem a pensar no tipo de morte que tiveram, eles voltam a ter as mesmas dores que o corpo tinha. Voltam a ter a falta de ar, voltam a ter o sangramento, porque a mente organiza isso, não é? Ok? O Leonardo levantou a mão. Aqui na Terra estamos acostumados a designar como heróis as pessoas que em um trance da vida normal dão a própria vida para outros. Aqui nós consideramos heróis. Como é considerado do ponto de vista espiritual? A doação de si mesmo em relação à vida alheia vai depender exatamente de qual é a essência do que a pessoa quis fazer. Quando Kardec pergunta a esse respeito aos espíritos, os espíritos dizem que o suicídio é algo que vai abater-se sobre o espírito e que a única escusa para que o espírito, que sabe que vai morrer, não sofra o peso da morte que se inflige por um gesto de humanidade como este, é o fato de ele estar entregando a sua vida para preservar a vida de outra pessoa. Porque a sua mente não quer a morte. Ele não está desejando morrer, ele está desejando salvar. Então, como a lei do universo se organiza em padrões de responsabilidade por aquilo que nós queremos, nestes casos, este indivíduo não é um suicida. Ele é alguém como pai e mãe que morre todo dia um pouquinho. Ele morreu, perdeu o corpo físico em relação a outro, para que o outro pudesse viver. Então, no mundo espiritual, esse indivíduo é tratado
como uma pessoa que teve um gesto de nobreza no desprendimento daquilo que poderia mantê-lo vivo enquanto o outro perecesse. Mas, se houver algum tipo de interesse na própria morte, eu estou desalentado, minha mulher me traiu, meu patrão me mandou embora, eu vou me expor, porque assim eu morrendo, pelo menos eu salvo alguém. Aí, o desejo de se matar, mesmo que ele eventualmente salve alguma coisa, vai pesar em relação a ele, porque foi isso que ele estava pretendendo. Então, dentro da visão do Livro dos Espíritos, em relação a essa questão de entregarmos nossa vida pela vida de outro, está a linha lógica que permeia toda a obra da doutrina de Kardec, ou da doutrina espírita, que traz a intenção como o alicerce. O que nós queremos é aquilo que vai determinar os efeitos principais das nossas atitudes. Tá? E agora vamos, aproveitando o tempo que nos resta, responder a algumas perguntas que chegaram dos nossos telespectadores. O Pedro Baceto, de Campinas, quer saber: qual a natureza do corpo de Jesus? Ele tinha um corpo material de carne como todos nós, ou um corpo imaterial ou fluídico? Bem, Pedro, nós não estamos aqui neste momento discutindo a questão do corpo de Jesus. Não é, portanto, uma pergunta que tem a ver com aquilo que nós estamos tratando. Isto vai produzir-se naturalmente no momento adequado. E para poder dizer a você as inúmeras questões envolvendo a natureza física do corpo do Senhor, nós teríamos aqui que gastar um tempo bastante longo. Então, eu agradeço a sua pergunta. Poderemos dizer diretamente que dentro da visão da doutrina espírita e do próprio Kardec, Jesus tem um corpo físico, não tem um corpo magnético, um corpo fluídico. Está na terra e sofre todas as dores como alguém que tem carne, como todas as pessoas. Mas você vai dizer, mas por quê? Por que não? Isso tudo nós poderemos falar numa outra ocasião, quando o assunto estiver pertinente, tá bom? Mas você vai encontrar na codificação esta explicação, tanto na codificação básica, quanto na Revista Espírita. Na Revista Espírita você terá, inclusive, artigos em que Kardec se dá ao trabalho de colocar pingos sobre is na questão do corpo fluídico, que não seria digno do Senhor vir aqui viver uma encenação, que tudo o que ele fez foi fazer de conta que sofreu, quando de verdade um corpo fluídico não tem nenhuma reação neuronal que a dor possa assim ser qualificada, tá bom? Mas mesmo assim, obrigado pela sua questão. É a mesma pessoa que pergunta? Tá bom. A Nilza, nossa irmã Big Sister de Santos, pergunta: minha irmã mais velha quer a todo custo fazer regressão em uma casa aqui em Santos. É correto pagar por isso? Bem, veja só, nós da doutrina espírita sabemos que o processo do esquecimento em relação às nossas existências anteriores é um bem, é benéfico. E que quando isso não deve ser assim, o próprio mundo espiritual tem recursos para nos fazer recordar de forma clara ou de forma um pouco nebulosa o que é necessário. De graça. Temos o sono, temos a intuição, temos caminhos que os espíritos utilizam para que a gente tenha acesso a informações literárias, por exemplo, em livros espíritas. Mas é claro que a curiosidade do ser humano é um problema, não é? Ela é algo que faz a pessoa escarafunchar, e todo mundo quer saber se foi princesa, faraofisa, se foi baronesa, se foi príncipe, se foi rei. Ninguém quer saber que foi lixeiro, que foi prostituta, que foi bandido, que foi salteador. Isso ninguém quer saber, porque esses médios assim é ruim. Eu quero ir médio bom. Médio bom é aquele que cobra bastante e diz para você o que você quer escutar. Então, se não se trata de uma relação mediúnica, de uma relação que envolva a doutrina espírita, eu acho que essas pessoas têm o seu comércio.
A responsabilidade dos médiuns ou das pessoas que, sem serem espíritas, utilizam a mediunidade para esse fim, é própria delas. Elas serão responsáveis por este tipo de uso. Agora, essas outras que vão se acumpliciam com esse mesmo tipo de conduta. Agora, eu sempre costumo dizer aqui que se você quer saber que você foi na outra vida, não precisa pagar para os outros dizerem. Pode vir aqui que eu mesmo digo, de graça. Eu falo para você o que você já foi na sua outra vida. E é muito simples. Você quer saber o que você foi na outra vida, de graça? Você não foi boa coisa. Não importa se você não foi boa coisa como político, como prefeito, como marido, como mulher, como administrador. Você não foi boa coisa, porque se ainda está na Terra, um dos piores planetas que existe na ordem evolutiva do universo, é porque a gente não foi boa coisa. Agora, saber dos detalhes, para quê? Né? Para que ficar indo atrás de pegar o lodo lá do fundo do lago e mostrar? Não, fique com isso e tente ser uma boa criatura. Agora, é claro que esse negócio muito genérico, assim, o povo não gosta. Eles preferem comprar remédio caro, que seja específico e que faça a mesma coisa do outro, né? Então, por isso que não aparece muita gente aqui perguntando para mim o que ela já foi na outra vida. Né? E não é porque o preço é caro, porque eu falo isso de graça. Obrigado, viu, Nilza? Um grande abraço para você. O Francisco Otávio, de São Paulo, pergunta: gostaria que você falasse sobre o livro O Abismo, de Ranieri, que foi orientado por André Luiz. Li o livro recentemente e fiquei impressionado com o relato que se passa nas entranhas da Terra. Existe mesmo esse lugar, que no livro diz ser guardado pelo anjo Gabriel? Francisco Otávio, de São Paulo. Olha, Francisco, quando o livro foi escrito, o Chico estava encarnado. Ranieri era seu amigo, visitava o Chico muitas vezes. E nunca eu ouvi o Chico falar nada a respeito dessa obra. Tanto que Ranieri teve o critério de dizer que o livro foi orientado por André Luiz. É um livro que, como todos os livros, tem sua história, tem a sua informação. Mas acredito que hoje a doutrina espírita tem obras que falam sobre estas coisas de uma outra maneira. E considerando o tempo em que esse livro foi lançado, quando foi lançado, seria um pouco imprudente de André Luiz escrever o que escreveu naquele tempo, daquela forma. Por isso, nós sempre deixamos aos leitores o direito de se instruírem a respeito das coisas que estão à disposição. Mas eu procuro recomendar a leitura mais atual, mais objetiva, menos assim pesada, vamos dizer, de outras obras que hoje estariam também fazendo revelações de uma maneira mais adequada à nossa capacidade de entendimento. Eu não conheço ninguém que, tendo lido este livro, tenha se referido a ele como algo que o fez se sentir bem. Não conheço nenhuma pessoa que possa dizer: eu li esse livro, mas fez tão bem para mim. Por isso, não estamos dizendo que ninguém deva ler, ao contrário. Aos que tenham curiosidade, podem ler. Mas como vocês vão entendendo aquilo que nós temos explicado aqui, que Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo 35, fala que existem geradores específicos de pensamentos, e que um livro, uma palestra, uma pessoa da nossa relação afetiva, representa um gerador específico de pensamento. Quando você se debruça sobre obras que tenham uma conotação dessa natureza, o que você vai produzir de pensamentos é que vai acabar fazendo você se sentir mal. Daí eu não poder recomendar. Não digo que não leiam, mas eu não acho que seja algo que pessoas
que tenham uma mente imaginativa, vão se sentir bem ao ler esse tipo de literatura. Há outros livros mais adequados, mais atuais e menos prejudiciais no aspecto emocional do que este, tá bom? Muito obrigado, Francisco Otávio de São Paulo. O Pedro José, do Rio de Janeiro, pergunta: sendo o espírito imortal, supondo que se passe muito tempo, por exemplo, 10 bilhões de anos, ele conseguirá se lembrar de tudo? Não existe um limite de armazenamento? Pedro, nós já comentamos aqui na pergunta que o próprio Carlos fez, que na questão 308, o mundo espiritual, indagado por Kardec, responde a esse respeito. Agora, você está muito preocupado com este tipo de tempo. 10 bilhões de anos, parece uma coisa tão grande, não é? Tão imensa. Nós não sabemos quanto tempo existe o ser humano ou existe a divindade como força criadora. Não temos essa noção. Este é o tempo que as formigas do formigueiro, com os seus pequenos aparelhos, conseguiram detectar, aparentemente, que o universo tem mais ou menos 14 a 15 bilhões de anos de existência. Mas até aí, as formigas, depois de um certo tempo, dizer: não, a gente estava errado, são 300 bilhões. Não vai muito longe. A ciência, há 15 dias atrás, começou a encontrar, a detectar, através de um desses aparelhos jogados no espaço, sinais da existência de universos paralelos a este que nós estamos vivendo. Coisa que a matemática, pelos seus raciocínios, pelos seus estudos, pelas suas fórmulas, já tinha concebido teoricamente a possibilidade de existirem 10 a 11 universos paralelos a este. Dimensões distintas. Quer dizer, as coisas estão sendo cada vez tão mais velozmente descobertas, que a cada meia hora, aquilo que a gente achava que era uma coisa definitiva, de repente, deixa de ser. Então, 10 bilhões de anos, nós não sabemos quanto tempo nós somos espíritos. Quando foi que nós aparecemos como criatura divina? Não sabemos. 10 bilhões, nós aprendemos que o tempo no mundo espiritual é totalmente diferente deste. André Luiz, logo na primeira mensagem que dá no livro Nosso Lar, ele relata: um século, um segundo, um momento. 100 anos não é nada. Se você considerar que para nós renascermos e termos uma experiência de encarnação em uma única vida, nós poderemos consumir mais ou menos, em média, 100 anos, porque você vem para viver 70, 80 anos. Vamos supor que você se prepare 10 anos antes. E vamos supor que 10 anos depois você fique lá na escuridão, até você ser resgatado, até você sair do embrulho que você se meteu. Você tem, brincando, 100 anos para viver. E depois de 100 anos, você está quase na mesma. Quase na mesma. No livro Pontos e Contos, Humberto de Campos conta a história de Diana, cujo título do capítulo é Estranhos Credores. E ele conta lá que Diana precisou de 10 encarnações para tentar combater 3 perseguidores dela: o orgulho, o egoísmo e a vaidade. E não venceu. 10 encarnações ou 9 encarnações são quase 1000 anos nessas contas. Então, ainda bem que o tempo não é desse jeito, né, Pedro? Que a gente possa aproveitá-lo melhor naquilo que a gente mede. Então, nós agradecemos a participação de todos. Desculpe aqueles que tinham pedido para fazer perguntas e eu não pude deixar em função dos nossos telespectadores. E agora, para encerrar o nosso encontro de hoje, nós vamos fechar os olhos para fazermos a prece de encerramento.
Obrigado, Senhor, por mais este dia que permite a cada filho de Deus, não importa a religião que tenha, não importa o lugar em que viva, compreender leis que orientam a jornada humana na direção da elevação do espírito. É triste, Senhor, que nós tenhamos feito da vida como uma sociedade imatura, uma Disneylândia, um parque de diversões, desperdiçando algo tão precioso em troca de algo tão leviano. No entanto, mesmo isto, nos efeitos danosos que cada um há de recolher para a sua melhor maturidade, significa uma bênção. Não poderíamos esperar que os alunos do primário fossem formados em filosofia, que não quisessem fazer da escola e da aula uma brincadeira, mas que nós aprendamos que a escola da vida, na Universidade Celeste, não é feita só de primários, e que aqueles que desejam galgar níveis mais adequados, não podem se dar ao luxo de ficar o tempo todo no recreio, fazendo de conta que viver é apenas desfrutar, é fugir de problema, é não desejar o trabalho de alto aprimoramento. Por isso é que através do estudo, colocando coisas novas em nosso ser, teremos condições de ser uma nova criatura. Enquanto nos abastecermos somente das velhas comidas, dos velhos preconceitos, dos raciocínios entorpecidos e já mofados, nós não seremos diferentes de um pão embolorado. Se desejamos encontrar novos rumos, que nós aprendamos a usar o raciocínio com o discernimento do ser racional e maturo, mas com um novo alimento que fortalece nossas decisões e que nos dá a convicção do que viemos fazer na vida. É assim que, agradecidos pela presença destes amigos invisíveis, daqueles que nos acompanham de volta para o nosso lar, dos seres queridos que conhecem nossos desafios constantes, que nós, em silêncio, deixamos a oração de Pai Nosso aos teus pés. Pai Nosso,